Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos estudar o último dos 20 sonetos de Camões que nós estamos estudando. Esse é chamado Cá nesta Babilônia, donde mana. Você sabe que Camões não atribui o título aos seus sonetos, então nós os conhecemos pelo primeiro verso, tá? Nós vamos primeiro fazer a análise temática e depois nós entramos com a análise estrutural do soneto, ok? Esse soneto aqui nós vamos fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque os 13 primeiros versos dizem respeito à Babilônia. O último verso diz respeito a Sião. Nós vamos falar sobre o todo do poema, o que ele quer dizer, tá? Olha uma dica que eu te dou. Pausa o vídeo. Fica com o poema. Leia várias vezes, porque você cria a sua interpretação. Lembrando que Camões usou muito a inversão, tá? Então você vai tentar colocar em ordem e ver, juntamente com essa inversão toda aí, a sua análise. E depois você volta para mim, que juntos nós faremos essa análise desse soneto que é tão maravilhoso. Então, aqui nós temos, nesses primeiros 13 versos, ele fala da Babilônia. Tá? Ele fala da Babilônia como um lugar horrível, como um lugar onde a monarquia, que ele chama também de mãe, tá? Na primeira estrofe ele fala mãe, tá? Que a mãe que manda mais, tudo profana. Ou seja, a mãe que é a monarquia, que manda mais, que a monarquia manda mais, tudo profana. Ou seja, não segue as leis dos ensinamentos de Deus, tá? Os ensinamentos bíblicos. Ele fala que é onde o puro amor não tem valia. Ele fala que a Babilônia é onde o mal se afina e o bem se dana. Ele fala que a Babilônia é um lugar onde a tirania vale mais que a honra. E nos terceiros também, ele continua, ele fala cá. Você sabe que cá é uma anáfora, né? Que é a primeira palavra de um verso e que se repete. Então nós temos cá, 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 cá. Em todas as estrofes ele escreve cá, que é a Babilônia, tá? Então ele fala da Babilônia em todas as estrofes. No primeiro e terceiro ele fala cá, neste labirinto, onde a nobreza com esforço e saber pedindo vão às portas da cobiça e da vileza. Então, ele trata a Babilônia como um labirinto que a nobreza, com esforço e saber, pedindo vão. Eles vão o quê? À porta da cobiça e da vileza, mas não tem jeito, porque a Babilônia tem como monarquia a maldade. Tá? Ela é profana, então não tem jeito. E aí no último terceiro ele diz cá, neste escuro caos de confusão, então quer dizer que ele está perdido num labirinto de caos. Aí ele fala, cumprindo o curso, estou da natureza. Nós sabemos que Camões cumpriu o exílio na Ásia, tá? Ele ficou na Ásia, exilado de Portugal, então ele fala que ele está lá na Babilônia, que Babilônia é um lugar a qual ele se refere para dizer de quando ele ficou exilado lá, na Ásia. Então, é um nome que ele dá para esse exílio. E aí, ele fala, no último verso do soneto inteiro, ele diz assim, vê se me esquecerei de ti, Sião. Quando ele fala de Sião, ele faz a referência à cidade eterna, a cidade que conduz ao céu, a cidade que purifica a alma e eleva a alma à sua plenitude, que é a perfeição. Nós podemos fazer duas leituras desse soneto. A primeira leitura seria de uma forma histórica. Por quê? Porque ele faz a referência à monarquia e ele faz a referência à nobreza. Então, a Babilônia, historicamente, seria o quê? Seria o Oriente, onde Camões ficou exilado, tá? E esse lugar é onde ocorriam desmandos cometidos pelos representantes do Império Português, cuja capital era Lisboa, representada por Sião, ok? E onde o monarca impediria tais desmandos. Então é assim, nós podemos fazer essa referência histórica, mas também podemos fazer uma leitura filosófica. Nós sabemos que Camões viveu no Renascimento,
tá? Vem da segunda metade do século XV até o final do século XVI. O Renascimento traz ideias da antiguidade clássica, que foi quando viveu Platão, que era seguidor de Sócrates, que viveu 3 séculos antes de Jesus Cristo. Então, Platão dizia que nós vivemos num mundo imperfeito, que é o mundo dos sentidos, que é o mundo material. E esse mundo material, nós vivemos tentando nos aperfeiçoar para subir ao mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Ok? Então, pode-se fazer referência, Babilônia, a esse mundo dos sentidos. E esse mundo dos sentidos, o eu lírico, tenta fugir, porque ele diz que esse mundo dos sentidos é esse mundo imperfeito. Então, Babilônia, para ele, com todas essas imperfeições, com todo esse profano, com toda essa maldade, seria o mundo imperfeito, o mundo dos sentidos, o mundo material. Então, quando ele diz, vê se me esquecerei de ti, Sião, Sião seria essa referência à cidade sagrada. Então, ele não se esquece da cidade sagrada que é Sião. Por isso, ele está na Babilônia, que é tentando se purificar nessa cidade de confusão, mas tentando voltar à sua cidade de origem, que é Sião. E aí nós temos a análise estrutural do poema. Nós sabemos que o poema é um soneto. E como todo soneto, tem 14 versos, sendo divididos em 4 estrofes. As 2 primeiras, 4 versos, e as 2 últimas, 3 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Eles são divididos, todos eles, todos os versos são divididos em 10 sílabas poéticas, sendo decassílabos. E o esquema de rimas é ABBA, ABBA, CDC, DCD. Esse esquema de rimas você pode encontrar aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E também toda a análise estrutural de poema eu vou deixar aqui para você, tá? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!